Quer melhorar a sua escrita em inglês? Você quer mandar e-mails e mensagens mais profissionais, sem errinhos de iniciantes? Então uma das coisas que você precisa dominar é o plural no inglês. Fala galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais essa aula de inglês. Vamos falar um pouquinho sobre plural no inglês? Olha só, isso é uma dúvida de muita gente. Muitos cometem aí errinhos bobos ao escrever, e escrever e-mails em inglês, porque não conhecem as regrinhas do plural. Então hoje a gente vai fazer aí, vai dar uma pincelada, vai dar uma olhada nesse assunto. Se você curtiu a ideia, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Para a gente colocar uma palavra no plural no português, como é que a gente faz? É bem fácil, né? Você basicamente coloca um S no final da palavra and that's it. E pronto. É ou não é? Então, cachorro, cachorros. Casa, casas. Mesa, mesas. E por aí vai. Right? Bom, o inglês também funciona mais ou menos assim, né? Regra geral. Então a gente tem dog, dogs. House, houses. Table, tables, right? Só que tem algumas exceções que podem aí te confundir a cabeça. Então essa aula de hoje é um pouquinho mais técnica, né? Mas é super importante para você melhorar, principalmente aí a sua escrita no inglês. Então anota aí, ó, quando as palavras em inglês terminarem com S, SH, CH, Z ou X, você não vai pôr só um S ao final, tá? Você vai pôr um ES ao final. Por exemplo, there will be 2 buses at the airport to pick up our team. O que eu falei aqui? Que haverão 2 ônibus no aeroporto para pegar o nosso time. Percebe aqui, ó, eu estou usando a estrutura there mais verbo to be para indicar a existência de alguma coisa, indicar que tem alguma coisa existe, né? Então, se você quer falar tem 2 ônibus, você fala there are 2 buses. Tem um ônibus, there is a bus, ou there is one bus, right? Mas nesse exemplo aqui, eu estou falando isso no futuro. Então como é que fica? There will be 2 buses, certo? Ó, para você entender isso, se você está boiando aí no que eu tô falando, você tem que conhecer a conjugação de verbo to be, tá bom? Então, se o que eu tô te falando aqui é novidade para você, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir uma aulinha aí sobre verbo to be, tá legal? Bom, agora olha só, estamos falando aqui dos plurais, né? Eu falei que você tem que adicionar ES para esse grupo de palavras. Só que tem uma exceção chata no inglês, tá? Que são palavrinhas que terminam com O. Então, às vezes você adiciona S, às vezes ES, mas e quando termina com O? O que acontece? Olha só, aqui fica uma dica para você, que é você pegar uma lista de palavras que terminam com O e ver quais são os plurais dessas palavras, né? Se terminam com S ou com ES. E aí você vai ter que se acostumar de forma meio que prática mesmo. Por quê? Porque se você for olhar para a regra desses caras aí, você não vai conseguir fazer progresso, porque não tem muita regra. Assim, a gente pode dizer que tem regras gerais, orientações gerais, mas é só um norte para você. Vamos lá. Quando você tiver uma palavra com O, tá, no final, mas que são antecedidas, então a penúltima palavra é uma consoante, tá? Nesses casos você vai ter um S ou um ES ao final, tá? Que nem eu te falei, não tem muita regra aqui. Então, ó, por exemplo, dinner will be steak and potatoes. There are 2 photos in the album. Então, no primeiro exemplo aqui, potatoes, né? A palavra potatoes termina com ES, né? E no segundo apenas com S, sendo que ambas são precedidas aí por uma consoante, né? Então tanto o T de potato quanto o T de photo, né? Mas em um caso termina com ES, no outro caso termina só com S. Agora olha só, se a palavra que você está querendo colocar no plural termina com O, mas tem uma vogal antes desse O, aí você não vai usar o ES, tá? Então essa é uma regra geral aí que você pode tentar se guiar, tá bom? Você vai ter só o S
da regra geral do plural, né? Então palavras como radio fica radios, video, videos, stereo, stereos e outras palavras aí seguem essa regra. Tá, isso até faz sentido porque ia ficar meio estranho você ter 3 vogais seguidas numa mesma palavra. Outra regra meio parecida aí onde você tem que olhar para a penúltima letra de uma palavra são as palavras terminadas em Y. É isso aí. Olha só. Se for uma consoante antes do Y, aí você vai trocar o Y por I, E, S. Pasmem. Tudo isso mesmo. Fica uma palavra aí muito maior, né? Então, alguns exemplos. Family, families. Enemy, enemies. French fry, French fries. Todas com IES ao final. Agora, assim como com o O, né, no exemplo que a gente viu com a última letra terminando em O, se a penúltima letra antes do Y for uma vogal, aí você vai apenas adicionar o S para formar o plural. Como, por exemplo, as palavras boy, boys, day, days, play, plays. Agora se liga em uma das regras mais esquisitas do inglês. Presta bastante atenção aqui. Quando uma palavra terminar com F ou FE, você vai tirar esse F ou esse FE e vai adicionar um VES. That's right. Você vai adicionar um VES e faz essa palavra aí praticamente virar uma outra palavra. É ou não é? Exemplos. Life, lives. Knife, knives. Percebe o som como muda? Leaf, leaves. Wolf, wolves. Shelf, shelves. E aí, tá bom aqui a mais? Olha só, eu falei que essa aula aqui era um pouco técnica, né? Então, fica comigo, tá? Porque tá quase acabando. Eu vou te passar agora a exceção das exceções no plural do inglês, que são aqueles caras que não seguem regra nenhuma, né? São os chamados plurais irregulares no inglês. E esses casos aqui são situações onde o mais recomendado mesmo é você simplesmente pegar uma lista de quais são esses plurais irregulares na internet aí, ficar lendo, né, relendo, estudando e se acostumando a conhecer, né, a ver esses caras e conhecer, porque não tem regra, tá? Então, alguns exemplos de plurais irregulares no inglês são foot, feet, tooth, teeth, man, men, woman, women, child, children, person, people. É isso, galera. Eu espero que essa aula tenha sido bacana, tenha ajudado você um pouquinho, né? Para você que tem dúvidas aí sobre como que funciona o plural no inglês. Quando você escreve um e-mail, quando você manda uma mensagem para alguém, esse e-mail, ele é a sua apresentação pessoal, é a sua apresentação para essa outra pessoa que está recebendo o seu e-mail. Eu já vi muita gente cometer errinhos bobos aí, mandando e-mails em inglês que poderiam ter sido evitados, né? Se a pessoa tivesse tirado um tempinho para aprimorar a escrita, ok? Conhecer as regras dos plurais no inglês é um passo a mais que você vai dar rumo a uma melhor apresentação pessoal sua por e-mail. Então, se você curtiu essa aula, eu peço a gentileza de você deixar o seu like aqui no canal, comentar aqui pra mim o que você achou e seguir aqui a nossa página, porque todas as semanas a gente tem conteúdo novo e de muita qualidade por aqui, como esses que estão aparecendo aqui pra você. Então, that's it. Tamo junto. I'll see you next time.